Se você é homem, passou dos 30 e está solteiro, provavelmente já percebeu algo estranho. Parece que as regras mudaram sem aviso. Você trabalha, se cuida, tem projetos, mas a sensação de invisibilidade é real. Você olha ao redor e vê amigos casados, colegas em relacionamentos estáveis, e começa a se perguntar: o problema sou eu? Não é. O que você está sentindo não é falha pessoal. É resposta a um sistema que mudou rápido demais, e ninguém te entregou o manual. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente quais forças reorganizaram o jogo afetivo para homens acima de 30. Economia, tecnologia, cultura, expectativas. E por que sua experiência faz todo sentido dentro desse cenário novo. Isso não vai doer menos, mas vai fazer sentido. E entender o cenário muda suas escolhas. Primeiro, vamos provar que isso é real. Em 1980, nos Estados Unidos, 50% dos homens entre 30 e 34 anos eram casados. Hoje, menos de 40%. No Brasil, a idade média do primeiro casamento para homens passou de 26 para quase 30 anos nas últimas 2 décadas, e continua subindo. Aplicativos de relacionamento reportam que homens acima de 30 têm taxas de match significativamente menores do que homens entre 22 e 28, especialmente quando competem com homens mais jovens no mesmo app. Mulheres da mesma faixa etária, por outro lado, conseguem manter ou até aumentar matches, porque a atenção masculina em apps é menos seletiva por idade. Solidão entre homens adultos está crescendo. Pesquisas em países desenvolvidos mostram que 15% dos homens entre 25 e 35 anos não têm amigos próximos, o triplo de 20 anos atrás. E solidão afetiva é ainda mais aguda. Você não está imaginando. O jogo mudou, e mudou rápido. Mas por quê? Vamos começar pelo óbvio que ninguém quer dizer em voz alta. Dinheiro importa. Sempre importou. Mas hoje importa de um jeito diferente, porque o custo de vida explodiu e a estabilidade financeira atrasou para quase todo mundo. Antigamente, aos 30 anos, um homem médio já estava estabelecido. Casa própria, emprego estável, carro, condições de sustentar uma família. Isso não era mérito especial, era o padrão. A economia permitia. Hoje, aos 30, boa parte dos homens ainda está pagando aluguel, trabalhando em contratos temporários, morando com os pais ou dividindo apartamento. Faculdade cara, emprego precário, inflação, imóvel inacessível. Você não atrasou sozinho, a economia inteira atrasou. E isso impacta relacionamento de forma direta, porque desejabilidade masculina, historicamente, sempre teve um componente de capacidade de prover. Isso não é opinião conservadora, é padrão observável em quase todas as culturas. Mulheres, especialmente quando pensam em compromisso sério, tendem a valorizar estabilidade financeira. E quando você compete no mercado afetivo sem esse componente visível, sem casa, sem estabilidade clara, sem sensação de futuro garantido, você perde pontos. Não porque você é inferior, mas porque o jogo exige fichas que você ainda não conseguiu acumular. E tem mais, mulheres acima de 30, em geral, já alcançaram estabilidade financeira própria. Elas não precisam de provedor, mas continuam esperando que o homem esteja, no mínimo, no mesmo patamar. Isso cria um paradoxo. Você precisa estar à altura de uma expectativa que foi construída numa economia diferente. Você não está competindo só com outros homens. Você está competindo com a memória de um padrão que não existe mais. Mas não é só dinheiro. A segunda força que mudou tudo: apps de relacionamento. Não porque apps sejam ruins, mas porque eles transformaram encontro em mercado. E mercado tem regras cruéis. Antes dos apps, você competia com 10, 20 homens no mesmo ambiente social. Faculdade, trabalho, bairro, grupo de amigos. Relacionamentos nasciam de convivência, repetição, contexto compartilhado. A atração física importava, mas não era o único filtro. Agora, você compete com centenas, milhares de homens na mesma cidade. E o primeiro filtro é foto. Você tem 3 segundos para passar ou ser descartado. Sem contexto, sem história, sem chance de mostrar quem você é além da imagem. E a distribuição de atenção é brutalmente desigual. Estudos em apps como Tinder mostram que os 10% de homens mais curtidos recebem 60% das curtidas femininas. Os 50% de homens menos curtidos recebem menos de 5% da atenção. Isso não acontece no sexo oposto. Mulheres recebem atenção de forma muito mais distribuída. Traduzindo, se você é homem e não está no topo visual ou de status, você é invisível. Literalmente. Não importa o quanto você seja interessante, engraçado, gentil, inteligente, você não chega a essa etapa. E tem o efeito paradoxo da escolha. Quando há oferta infinita, ninguém se compromete. Sempre existe a possibilidade de alguém melhor a um swipe de distância. Isso vale para homens e mulheres, mas impacta homens de forma diferente, porque homens já começam com menos atenção. Resultado:
Você investe energia em conversas que morrem sem motivo. Você é descartado sem explicação. E a sensação de substituível vira constante. Apps não criaram descartabilidade, mas aceleraram e normalizaram. E você, acima de 30, está competindo com homens de 25, que têm mais tempo, menos pressão, mais disposição para ficar. Mulheres acima de 30 que querem compromisso olham para você, mas também olham para homens mais jovens, mais disponíveis, menos cansados da vida. Você não piorou, o campo de jogo mudou. E as expectativas também. A terceira força. Ninguém sabe mais o que é esperado. Mulheres mudaram, e isso é bom. Independência financeira, autonomia sexual, liberdade de escolha, direito de não aceitar relacionamento ruim, nada disso é problema. O problema é que a expectativa sobre homens não mudou de forma coerente. Mulheres querem, e têm direito de querer, um homem que seja parceiro emocional, que divida tarefas, que seja vulnerável, que não seja machista. Mas, ao mesmo tempo, muitas ainda esperam que o homem seja provedor, que tome iniciativa, que seja forte, que resolva. E essas expectativas não são compatíveis, a não ser que você seja um super-homem emocional e financeiro. E quando você tenta ser o homem moderno, sensível, parceiro, vulnerável, você corre o risco de ser visto como fraco ou sem pegada. E quando você tenta ser o homem tradicional, firme, provedor, decisivo, você corre o risco de ser visto como machista ou controlador. Não existe manual, não existe consenso. Você está navegando no escuro. E o medo de errar paralisa, porque errar hoje tem custo alto. Uma palavra errada vira acusação. Um gesto mal interpretado vira cancelamento. E você, acima de 30, já viu relacionamentos explodirem por mal-entendidos que poderiam ter sido conversados, mas não foram, porque ninguém sabe mais como conversar sobre expectativas. Isso não é guerra de gêneros, é ausência de vocabulário comum. Antigamente, papéis eram claros, injustos sim, mas clareza facilitava a negociação. Hoje, há mais liberdade, mas também mais confusão. E confusão gera ansiedade, e você sente isso. Porque cada interação é um teste sem gabarito, e o impacto disso acumula. Agora vamos falar do custo. Solidão masculina está crescendo, e não é frescura. Homens, historicamente, têm redes de apoio emocional menores do que mulheres. Amizades masculinas, em geral, são mais atividade compartilhada do que conversa profunda. E quando você envelhece, casa, trabalha, essas amizades se diluem. Relacionamento romântico, para muitos homens, vira a única fonte de intimidade emocional real. E quando você não tem relacionamento e não consegue construir um, você fica sozinho de verdade. E solidão crônica mata. Literalmente. Aumenta risco de depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares, suicídio. E homens acima de 30, solteiros, sem rede de apoio, estão em risco alto e têm a crise de identidade. Quando você cresce ouvindo que homem de verdade casa, constrói família, provê, protege, e você chega aos 30, 35, 40, sem conseguir fazer nada disso, a sensação de fracasso é real. Mesmo que você saiba, racionalmente, que as regras mudaram. Porque a identidade masculina ainda está presa a marcos que não são mais alcançáveis da mesma forma. E ninguém te oferece um modelo alternativo claro. Seja você mesmo não é modelo. É vazio. Você quer um caminho. E não tem. Ignorar isso não faz desaparecer. Então o que fazer? Você não pode mudar as forças que reorganizaram o jogo. Você não pode desfazer apps. Não pode reverter economia. Não pode apagar a confusão cultural. Mas você pode escolher como responder. E a primeira escolha é clareza interna. Pergunte-se, que tipo de relacionamento você quer? Compromisso sério? Algo mais leve? Companhia? Família? Respostas diferentes exigem estratégias diferentes. E não existe resposta certa, existe a resposta certa para você. Segunda escolha, onde investir energia? Se você está em apps, saiba que é mercado. Mercado premia foto, bio atraente, status visível. Se você não tem isso, apps vão te frustrar. Considere alternativas, grupos, hobbies, eventos, contextos onde você pode ser visto além da foto. Relacionamentos que duram ainda nascem de convivência. Terceira escolha, que versão de masculinidade faz sentido para você? Você não precisa ser provedor tradicional nem parceiro emocional perfeito. Você precisa ser coerente com o que você valoriza e buscar alguém que valorize o mesmo. Isso exige coragem de recusar expectativas que não te cabem. Quarta escolha, construir rede de apoio além de relacionamento romântico. Solidão não se resolve só com namoro. Se resolve com amizades profundas, comunidade, propósito, presença. Homens precisam de homens, não só para beber cerveja, para falar de verdade. Entender o jogo não garante vitória, mas muda a forma como você joga. Você não está atrasado, você está navegando um sistema que mudou sem avisar, e agora você tem um mapa. O que está acontecendo com homens solteiros acima de 30?
Eles estão respondendo a forças que reorganizaram relacionamento, trabalho, identidade e expectativas, sem ter recebido um manual novo. Isso não é falha pessoal, é resposta à mudança estrutural. E a escolha agora é sua. Ignorar não faz o problema desaparecer. Entender não resolve sozinho. Mas clareza muda decisões. E decisões mudam trajetórias. A pergunta nunca foi, por que eu estou sozinho? A pergunta é, quem eu quero ser dentro desse cenário novo? Responda isso, e o resto fica mais claro.